eu quero, nesse meu bom dia a você, pedir para que você prepare o seu coração. A notícia que você vai ver agora era uma dúvida que foi sanada e que nós esperávamos por essa resposta há quase 5 meses. Nós abrimos o Correio Verdade de hoje com novidades em relação ao caso daquele recém-nascido abandonado em uma lixeira na cidade de Cabedelo. Você viu aqui essas imagens, não é? Depois o pai e a mãe foi no dia seguinte à central de polícia, eles se apresentaram, contaram a versão deles, não é? E aí ficou uma interrogação, ficou uma pergunta. No parto, no momento em que essa criança deixou o ventre da mãe, ela foi uma criança natimorta? Ou seja, uma criança que já nasceu sem vida? Ou a criança respirou o oxigênio, nasceu com vida e logo depois é que veio a óbito? O laudo saiu! E Paraíba, prepare o seu coração. A criança nasceu sim com vida e morreu depois que veio ao mundo. David Martins está comigo ao vivo. Eu já estou revoltado aqui, David. Bom dia para você, meu irmão. Seja bem-vindo. Nos conta os detalhes desse laudo, por favor, David. Oi, Paulo Neto. Bom dia para você, bom dia para quem está em casa. Olha, a gente tentou alguém do IPC ou alguém da Polícia Civil para falar sobre esse assunto. No entanto, a gente não conseguiu ninguém para dar entrevista e possa esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. No entanto, eu tive acesso às informações do laudo. E o laudo diz o seguinte: esse bebê, esse menino, ele morreu por asfixia. Ele nasceu, respirou e morreu. O que não dá para saber, o que o laudo não diz, é o quanto esse bebê, esse menino, ele sobreviveu, o tempo que ele sobreviveu. A mãe conta que esse bebê nasceu por volta das 4 horas da tarde do dia 21 de março. O bebê foi jogado no lixo um pouquinho antes das 8 horas da noite do mesmo dia. Então, das 4 horas da tarde até as quase 9 horas da noite, aí tem esse período de tempo que a perícia não consegue definir qual foi o momento exato da morte desse bebê. O que o laudo confirma é que ele nasceu, ele respirou e só depois morreu. E a causa da morte foi asfixia. O laudo também não traz o detalhe de que forma essa asfixia ela aconteceu. Se foi uma asfixia natural, por conta de algum resto do parto, da placenta, o laudo não diz isso. Se foi uma asfixia mecânica, se alguém tapou as vias aéreas dessa criança, ou se essa asfixia aconteceu depois que ele foi colocado dentro de um saco. Vocês lembram? Ele foi jogado em um tambor de lixo, amarrado dentro de um saco e também dentro de uma caixa. Então, o laudo não traz essa informação. O laudo só confirma que foi uma morte por asfixia. Esse bebê ainda está no IML, o corpo está lá. Esse caso aconteceu no dia 21 de março. O corpo desse bebezinho foi encontrado na manhã do dia 22. Eu lembro muito bem desse dia. Foi uma quarta-feira, porque eu estive no local onde esse bebê foi encontrado, lá em Intermares. Então esse corpo ainda está lá. A família disse lá no IML que só iria pegar o corpo desse bebê depois que o inquérito policial fosse concluído. Ainda sobre o laudo diz que não foi encontrada nenhuma substância na corrente sanguínea desse bebê, ou seja, ele não foi dopado, não foi envenenado, não teve nenhuma substância colocada no organismo dessa criança. O mesmo exame no corpo da mãe também não encontrou nenhuma substância ilícita. A única coisa encontrada na corrente sanguínea da mãe foi uma substância que é do dipirona, um remédio para dor. Provavelmente, no momento que ela passou a sentir as dores do parto, ela tomou esse dipirona. Tem uma mudança com relação à situação do bebê lá no IML. É que a família continua sem ter nenhuma obrigação de pegar esse corpinho lá e de enterrar. Só que agora existe a obrigação da família fazer o registro de nascimento e também o registro de óbito, já que foi uma
uma pessoa, uma criatura, um ser humano que respirou, que nasceu, que respirou e que depois disso morreu. Então, agora a família tem sim a obrigação de fazer o registro de nascimento e também o registro de óbito. Com relação à retirada do corpo lá, a família continua sem a obrigação, no entanto, há essa promessa de fazer o enterro do bebê assim que o inquérito ele for concluído. Era um bebê perfeito. O laudo diz que esse bebê estava entre a 34ª e a 35ª semana de gestação, que dá aí mais ou menos 8 meses. Menino, 45 centímetros e estava pesando 2 quilos. Então, tudo indica que se esse bebê tivesse a assistência necessária para aquele momento, pós o parto, talvez esse bebê estivesse vivo, tivesse sobrevivido. Resta saber o que aconteceu aí nesse período em que ele nasceu e o período em que ele foi jogado lá na lata de lixo. Isso deve mudar o rumo do inquérito policial, porque já que se trata aí de uma pessoa que nasceu, mas a gente não conseguiu, repito, contato, não conseguiu a confirmação de uma entrevista com a Polícia Civil, que está investigando o caso, e também com o IPC, que fez esse laudo. Os pais já estão identificados, são 2 estudantes de medicina. A mulher, ela esteve aqui, eles são jovens, têm entre 21 e 22 anos. Coletou material biológico, o que confirmou que ela é a mãe da criança. No entanto, esse casal, eles estão respondendo, estão seguindo com essa investigação em liberdade. É isso, Paulo Neto. Surpreendente, né não? Volto com você. Demais, meu amigo David Martins. Demais, meu irmão. 11h59. Como é que eu... que prezam para tirar o sofrimento das pessoas, que chegam procurando auxílio para suas dores, conseguem fazer isso com o próprio filho. Repito, mesmo tendo escondido a gestação de familiares. Não é justo o que foi feito com essa criança. E olha, nós não podemos acusá-los de homicídio. Essa criança morreu por asfixia. Foi provocada? Foi uma asfixia natural? Não se sabe. 5 meses se passaram e não tiraram nem o bebê do IML. Não dá para aceitar, não dá para entender. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero que você me ajude a tentar entender esse caso. Tá aqui. O nosso Instagram, o endereço que você já deve estar seguindo, ou melhor, já deve ter se inscrito no canal. Ativa o sininho para receber notificações e vem com a gente. Deixa o teu comentário, já já eu vou ler algumas mensagens que você está deixando a partir de agora. E tá só começando o Correio Verdade dessa segunda-feira, viu? Tá só começando.